O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na paróquia, na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe de Misericórdia, e nós queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de Televisão, pela rádio web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Nós estamos, irmãos e irmãs, nestes dias, na liturgia, acompanhando como primeira leitura trechos retirados do primeiro livro dos Reis e do segundo livro dos Reis, que vai narrar a história do povo de Israel após a morte de Davi e Salomão. Já começa com o final do reinado de Davi e descrevendo o reinado de Salomão e os subsequentes, até a queda do reino. Até a queda do reino do norte, até a separação do reino depois da morte de Salomão, e até a queda do reino do norte e a queda do reino do sul. E o autor sagrado vai ter um critério: os reis bons são os que seguem o bom exemplo de Davi, ou seja, que promovem, que defendem a fé de Israel. Os reis maus são aqueles que governam, reinam contrariamente à lei de Deus, à lei de Israel, a lei da antiga aliança, ou melhor, a antiga aliança, a lei dada a Moisés lá no Sinai.
E dois personagens se destacam no livro dos reis: Elias e Eliseu. Elias, cujo nome significa meu Deus é Javé. El-Yah. El-Yah. Meu Deus é Javé, ou meu Senhor é Deus, como você preferir, né? Podemos fazer essa tradução. E ele vai ter como discípulo e sucessor Eliseu, cujo nome significa meu Deus é salvação, ou minha salvação é o Senhor. E Eliseu vai ser o herdeiro espiritual de Elias, vai continuar a missão de Elias, que é defender a fé de Israel contra dois inimigos. Primeiro, os externos. Os externos, os de fora. E Israel sofria a pressão das religiões pagãs do Oriente Médio, especialmente as dos cananeus, dos fenícios, de um lado, e dos egípcios do outro. E interno, qual é o interno mesmo? O interno é um que nós na igreja conhecemos muito bem e que nós temos a infelicidade de ter entre as nossas fileiras. É aquele que não vive a fé, é aquele que não tem compromisso de fé com a religião cristã, com a religião católica. É indiferente, é tíbio, é morno, gosta de fazer sincretismos, de misturar as coisas, anda em busca das seitas, muitas vezes prefere dar ouvido às seitas do que à igreja, muitas vezes prefere dar ouvidos a práticas condenáveis, gosta de uma astrologiazinha, não é? Que não condiz com a fé cristã, não condiz com os ensinamentos. Uns fazem por equívoco, mas há aqueles que fazem de má fé. Não, tanto faz, Deus é um só, lá, acolá. Deus é um só, é verdade, mas as concepções de Deus são diferentes, muito diferentes. Você fala isso, mas você sabe muito, você vai atrás e você vai ver que essa pessoa que diz que Deus é um só, né? O que ela quer estar dizendo é que tanto faz aqui como acolá. Não faz tanto aqui como acolá, porque era assim que muitos israelitas pensavam. Tanto faz Javé como faz Baal, como faz Astorte, Moloque. Não, nada disso. O profeta vem denunciar esse inimigo interno. E às vezes esse inimigo interno está numa posição de poder e influência. É o próprio rei que deveria defender e promover a fé, e faz esse sincretismo, promove esse relaxamento na fé, essa indisciplina. E o profeta vem para denunciar isso, para chamar a atenção. E vários serão os que farão isso em Israel. E Elias e Eliseu se destacaram por fazer isso, porque eles tiveram que corrigir. Imagine você corrigir o governante. Se corrigir os que erram, já é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia, não esqueça disso. Corrigir os que erram ou castigar é uma das 14 obras de misericórdia. Abispinhenta, uma das mais abispinhentas, mais difíceis de serem praticadas.
e perigosas. Por isso que muitos não gostam de fazer. Imagine você corrigir o rei. Você imagine se nós temos 300 deputados na Câmara Federal que se declaram católicos. 50, se você for passar no crivo, realmente o são. E os outros 250? Por que não o são? Só isso já deveria ser critério para eles não serem reeleitos, nem receberem os nossos votos, porque não vivem a fé, não defendem os princípios da fé, não tem prática de fé cristã, não tem compromisso com a igreja. É difícil, não é? Não, padre, deixe quieto, não fale isso não, vai dar confusão, vão querer cortar a nossa cabeça. É verdade, o profeta, ele corre sempre esse risco, porque ele tem que denunciar, e aí que é a parte difícil de ser profeta. O profeta, ele anuncia a palavra de Deus. Enquanto ele diz que Deus é bom e misericordioso, nós gostamos dele. Mas quando ele aponta o meu erro, o meu pecado, não, esse profeta tem que ser calado, esse profeta tem que ter, vamos cortar logo a cabeça dele, não só a língua. Não foi isso que Herodíades fez com João Batista? Com São João Batista? Então, minha gente, o profeta tem uma missão abispeenta de exigir que o rei, que os governantes não apenas vivam a fé de fingimento, mas que vivam a fé para valer. Porque quando os grandes se corrompem, os pequenos são arrastados pelo mau exemplo. E o profeta tem que denunciar os grandes porque erram e o povo porque repete o erro. Por isso que a igreja considera os profetas do Antigo Testamento, vai dizer o padre João Batista Alemã na sua obra Na Luz Perpétua, sobre a vida dos santos, que todos os profetas do Antigo Testamento são considerados santos. Por isso que você vai encontrar em alguns lugares, por exemplo, igreja Santo Elias. Ainda tem mais essa, né? Para os profetas do Antigo Testamento, nós usamos a palavra santo. Santo Moisés, Santo Malaquias, Santo Baruque, Santo Jeremias. Geralmente, por costume, falamos assim. Quando você tem um santo que o nome começa pela letra E, pela vogal, por exemplo, Santo Antônio, Santo Elmo, você coloca a palavra santo. Quando começa por consoante, você se refere pela forma diminuída de santo, que é São. São Francisco, São José, São... A exceção a essa regra é Santo Tomás de Aquino. Então, os profetas da Antiga Aliança são santos, viu? Para a igreja. São santos. Porque santo é aquele que obedece aos mandamentos de Deus, que vive, não que apenas finge, mas que vive para valer. Por isso que Jesus no Evangelho vai ser tão contundente, ele usa logo a palavra hipócritas. Hipócritas vem do grego hipócrisis, pelo latim hipocrisis, que quer dizer fingimento. Vem do teatro. O que é que o ator do teatro faz? Ele finge aquilo que ele não é. Não é ele, é outra persona. Daí vem a palavra pessoa. É outra persona, é um personagem no sentido teatral. Não confunda com o nome do pai da medicina, que é Hipócrates. Não tem nada a ver. Hipócrates quer dizer outra coisa, quer dizer Hipócrates quer dizer aquele que domina os cavalos. Não confunda, parece, mas não é. É diferente.
Então Jesus quer que nós sejamos santos. Santos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os profetas o fizeram, a custo muitas vezes da sua própria vida e da sua morte, do derramamento do seu sangue. Então Jesus espera que nós sejamos discípulos autênticos, seus herdeiros espirituais, que continuemos a sua missão. A exemplo de Elias e de Eliseu e dos santos do Novo Testamento. Maria, José, Pedro, Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.